Hora aqui da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. O Theo Takaki já está aqui comigo nessa quinta-feira de manhã, que já começou, era esperado uma agenda movimentada. A gente começou a quinta, foi até com a operação da Polícia Federal, viu, Theo? Bom dia para você. Tá calminho o dia, né, Débora? Bom dia. Tranquilo. Os mercados devem sustentar aí mais um dia de rally nessa quinta-feira, ainda embalados aí pela aposta de um acordo entre Estados Unidos e Irã e apoiado pela queda expressiva do petróleo, né, que já opera abaixo dos US$ 100 por barril agora pela manhã. O que se observa desde ontem aí entre os investidores globais é um sentimento de otimismo de que Estados Unidos e Irã finalmente conseguirão algum tipo de entendimento capaz de reabrir gradualmente o Estreito de Hormuz e reduzir aí o choque nos preços do petróleo. A percepção é de que a Casa Branca tenta costurar uma saída rápida para o conflito, porque Donald Trump está sendo pressionado politicamente para encerrar essa crise. A disparada no preço da gasolina, que superou os US$ 4,50 por galão lá nos Estados Unidos pela primeira vez desde 2022, tem custado caro aí para a popularidade do presidente e provoca esse senso de urgência em resolver o conflito antes das eleições legislativas aí de meio de mandato, que podem alterar a configuração do Congresso americano. Porém, né, apesar do otimismo do mercado, os sinais vindos do Oriente Médio seguem contraditórios. Autoridades iranianas classificaram a proposta americana como uma lista de desejos, enquanto Israel demonstrou preocupação aí com um possível acordo considerado brando demais. Em uma entrevista à Fox News, o Trump afirmou estar cautelosamente otimista em relação a esse acordo, prevendo que poderá levar cerca de uma semana para finalizar tudo. A ver como é que essas conversas vão evoluir, Débora. Pois é, hoje Trump também terá uma reunião aí que interessa particularmente ao Brasil, afinal de contas, né? Teremos então o presidente Lula lá, uma reunião que estava prevista para março, vai acontecer hoje. Qual que é a expectativa, meu querido? Esse encontro entre Lula e Trump, hoje à tarde, aí virou um dos eventos políticos mais aguardados da semana, né? Talvez até do ano, tanto aí pelo peso diplomático quanto pelo potencial de um show midiático, né? Essa visita relâmpago, né, marcada aí pelos americanos quase em cima da hora, ocorre em meio à guerra e as tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, né? Além do histórico recente de embates públicos aí que foram protagonizados pelo Trump com outros líderes mundiais, né? Todo mundo ainda lembra daquela cena do Trump praticamente expulsando Volodymyr Zelensky da Casa Branca. O que se comenta nos bastidores é que o tom da relação entre o Lula e o Trump nos últimos dias tem sido bastante amistosa, tanto que ambos concordaram rapidamente aí com essa reunião hoje em Washington, e o clima tem sido assim, né, desde aquele encontro casual entre os dois, né, tão temido nos bastidores da Assembleia da ONU, em que o Trump foi só elogios ao Lula. O fato é que os dois presidentes chegam aí politicamente fragilizados nessa reunião, o Trump por causa da guerra e da proximidade dessas eleições de meio de ano, e o Lula, né, acabou de sofrer aí duas derrotas importantes no Congresso, né, com a rejeição do Jorge Messias ao STF e a derrubada do veto a 12 Isso sem falar no fato dele estar patinando nas pesquisas eleitorais. Por isso mesmo, né, essa reunião vai funcionar aí para ambos como uma tentativa de construção de agenda positiva. O problema, Débora, é que as prioridades dos dois governos não coincidem, né? O Brasil quer falar de comércio, do fim do tarifaço, do PIX, dos data centers, de minerais críticos e de novos investimentos. Já a Casa Branca, ela pode insistir na tentativa de classificar o PCC e o Comando Vermelho aí como organizações terroristas, o que abriria espaço para os Estados Unidos promoverem ações em solo brasileiro. Esse é um tema tratado com desconforto pelo Planalto e quer evitar qualquer momento Zelensky aí no Salão Oval, com constrangimentos para Lula ao vivo e em transmissão global. Por isso, Lula vai fazer uma visita enxuta, sem cerimônias e com comitiva reduzida, no movimento interpretado aí como um seguro para minimizar uma exposição política negativa desse encontro, Débora. Pois é, e além, né, de ficar de olho na Casa Branca, até o mercado segue também com uma agenda carregada de balanço e indicadores nessa quinta-feira, né? O que que você tem aí nessa listinha para nos contar? A listinha hoje está bem extensa, né? Vamos começar falando da repercussão do resultado do Bradesco, né, que saiu ontem de noite. Os ADRs negociados lá em Nova York subiram 3% no after hours após a divulgação do balanço, sinalizando uma abertura positiva aqui no Brasil hoje. O Bradesco mostrou lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais no primeiro trimestre, né, uma alta de 16,1% na comparação anual, em linha com o esperado pelo mercado. E a saga dos balanços recomeça agora de manhã
com os números de Azul e Porto Seguro. E após o fechamento, teremos Magazine Luiza, Lojas Renner, Localiza, Vivara, Fleury, B3, Sabesp, Semig e Rumo. Mas eu não vou falar todo mundo, senão você não vai acabar o jornal hoje. Na agenda de indicadores, daqui a pouquinho, 9 da manhã, BGE divulga a produção industrial de março, aí, com previsão de leve queda de 0,1% na comparação com fevereiro, após alta de 0,9% registrada no mês anterior. Às 3 da tarde, sai a balança comercial de abril, né, que deve registrar um dos maiores superávites nominais da série histórica. Expectativa de saldo de 10,7 bilhões de dólares. Lá fora, as atenções se voltam para os indicadores de mercado de trabalho. Né? Às 9h30, temos o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego e o custo unitário da mão de obra do primeiro trimestre, na véspera aí do payroll, nessa sexta-feira. E ao longo da tarde, os dirigentes do Fed voltam ao noticiário aí com participações públicas do Neil Kashkari, da Beth Hammack e do John Williams. E às 4 da tarde, o Banco Central do México, o Banxico, vai divulgar a sua decisão de política monetária, Débora. A gente segue acompanhando tudo isso por aqui. Então, meu querido, uma boa quinta-feira para você. Te espero aqui amanhã, hein? Até mais. Importante que amanhã é sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.